E aí, bora mergulhar nos modelos de processo do direito brasileiro? Mas para a gente entender a prática de verdade, como as peças se encaixam, primeiro a gente tem que sacar os princípios, a base fundamental que comanda o sistema todo. Pensa só. Por trás de cada ação, de cada recurso, de cada decisão judicial, existem umas regras de ouro, sabe? E a verdade é que o segredo para dominar o sistema inteiro é começar por elas. Você já parou para pensar quais são? Mas antes da gente começar, aquele recadinho rápido de sempre, né? Se este conteúdo te ajudar de alguma forma, já deixa o seu like, segue o canal e compartilha. Esse apoio ajuda demais a gente a continuar. Beleza, vamos lá. Imagina que o processo civil é tipo um grande jogo. E como em qualquer jogo, antes de aprender as jogadas mais sofisticadas, a gente precisa entender as regras universais, aquelas que são o alicerce de tudo. E o principal de todos, a viga mestra mesmo, é o tal do devido processo legal. Pensa nele como o princípio mãe. Todos os outros, de alguma forma, nascem dele. É a grande garantia de que as regras do jogo vão ser respeitadas e que ninguém vai ser pego de surpresa. E olha, isso não é pouca coisa não. Está lá cravado na nossa Constituição Federal. É basicamente uma promessa do Estado de que o poder dele tem limites e que esses limites são definidos pela lei. Isso garante previsibilidade e justiça para todo mundo. Coladinho nele vem o princípio do acesso à justiça. Sabe, se o devido processo legal garante que as regras vão ser seguidas, o acesso à justiça é o que garante que a partida pode de fato começar. Significa que as portas do judiciário estão e devem estar sempre abertas para resolver conflitos. E, de novo, a nossa Constituição não deixa dúvida. É bem clara. Não importa qual é o problema, se existe uma lesão ou até mesmo uma ameaça a um direito, o Poder Judiciário não pode de jeito nenhum se recusar a analisar o caso. Ok, já temos os alicerces. Mas como é que esses princípios tão abstratos montam um campo de jogo na prática? A primeira pergunta é: quem é o árbitro? Quem tem o poder de apitar esse jogo e julgar? A resposta está no princípio do juiz natural. Ele é a garantia de que o julgamento vai ser feito por um juiz ou tribunal que já era competente antes do problema acontecer. Isso é uma proteção gigantesca contra qualquer tipo de arbitrariedade, porque proíbe que se criem tribunais de exceção só para julgar um caso específico. E aqui, olha, um ponto que confunde uma galera: jurisdição versus competência. É mais simples do que parece. Jurisdição é o poder geral que o Estado tem de julgar. Ponto. Competência é o endereço desse poder. É a lei dizendo: beleza, o Estado julga, mas para esse tipo de caso, nesta cidade, a fatia do bolo, a competência, é deste juiz aqui. E agora, atenção, porque essa é aquela dica que vale ouro em prova e concurso. Um juiz pode até não ter competência para julgar o caso, mas ele sempre tem jurisdição para, no mínimo, olhar o processo e falar: opa, isso aqui não é comigo, ele declara a própria incompetência. É o famoso princípio alemão, o competens competens. Certo, então o jogo rolou, o juiz apitou e saiu uma decisão. Mas e se uma das partes não concordar com o resultado? Aí que entram os recursos. E eles não são só uma formalidade, não. São a forma de garantir o direito a uma segunda olhada, a uma reanálise. O caminho mais famoso, claro, é o da apelação, que é o recurso contra a sentença final. O fluxo é bem lógico. Olha só. Primeiro, a sentença sai. Aí, a parte que não gostou apresenta o recurso de apelação. A outra parte é chamada para responder e, por fim, o processo todo sobe para o tribunal, que vai analisar se o recurso está certinho para ser julgado. Ok, entendi. Apelação é contra a decisão final. Mas e aquelas várias decisões que o juiz toma no meio do caminho, muito antes da sentença? O que a gente faz com elas? E antes de responder essa pergunta, aquela pausa rápida. Se essa análise está clareando as coisas por aí, que tal compartilhar com um amigo ou nas suas redes? Esse gesto simples ajuda muito o nosso canal a crescer e a gente a criar mais materiais de qualidade. Valeu mesmo pelo apoio. Então, voltando. Para essas decisões que saem no meio do processo, o recurso é o agravo de instrumento. E aqui, muita atenção. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem um entendimento que é importantíssimo: a taxatividade mitigada. O que isso quer dizer? Que mesmo que a lei tenha uma lista do que pode ser atacado por agravo, essa lista não é totalmente fechada. Se o caso for urgente e não der para esperar até a apelação, o agravo pode ser usado. Isso mudou o jogo dos recursos. Beleza. Além dessas estradas principais, que são a apelação e o agravo, o nosso sistema tem umas rotas especiais, umas ferramentas usadas em situações assim muito, mas muito específicas. E a principal delas é a ação rescisória.
Pensa nela como se fosse um botão de emergência. É uma ação nova, completamente separada, que serve para anular uma decisão que já virou definitiva. Ela só pode ser usada em casos de erros muito, muito graves, onde a busca pela justiça acaba pesando mais do que a necessidade de manter a decisão estável. E não é por qualquer coisinha que se entra com uma rescisória, não. A lei é bem rigorosa. Como a gente vê na tabela, as situações são extremas. A decisão foi contra a lei de um jeito absurdo, foi baseada numa prova que se descobriu ser falsa, ou então apareceu uma prova nova super importante que era impossível de usar no processo original. E com isso a gente começa a fechar o ciclo. No fim das contas, a gente percebe que tudo está conectado. Toda essa complexidade de regras, de prazos, de recursos, na verdade, tudo volta lá para o nosso ponto de partida. O grande lance é entender que cada ferramenta prática que a gente viu aqui é só um reflexo daqueles princípios lá do começo. A regra de competência. Ela existe para concretizar o princípio do juiz natural. Os recursos, como apelação e agravo, eles existem para garantir o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal. E até a ação rescisória, que é super excepcional, é o equilíbrio entre a segurança jurídica e a busca por uma decisão justa. No final, os princípios são a chave para entender tudo. E isso tudo nos deixa com a pergunta final para a gente continuar pensando, né? Se o processo é só uma ferramenta para a gente alcançar a justiça, como é que a gente garante, no dia a dia, que ele não se perca nas próprias formalidades e esteja sempre a serviço do seu objetivo principal? Muito obrigado por ter acompanhado esta análise até aqui. E para ficar por dentro de tudo, siga o DireitoCast no Spotify para mais áudios e vídeos. Ah, e não esquece, deixar o seu like é muito importante para nós. E para os vídeos, é só acessar o DireitoCast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima.